Irmãos, é uma alegria estarmos aqui. Deixa eu só conectar esse vídeo. Uma alegria estarmos aqui. É um privilégio a gente poder se encontrar com liberdade. Pode ter certeza que, sabe o que é, irmãos? Deixa eu confessar, a bateria está meia vida. Então, eu preciso trazer e deixar aqui do lado o cabo. Pode ter certeza que quando você sair daqui, ninguém estará ali na porta te esperando para te prender ou para te matar. Pode ter certeza. Você vai pegar a sua Bíblia, algumas bem encapadinhas, bonita, cor-de-rosa, né, cheia de florzinha. Ai, que linda! Você vai pegar a sua Bíblia e você vai voltar para sua casa. Deitar, quem sabe dormir, espero eu que deite e durma em paz. Mas há lugares, irmãos, e essas pessoas têm me encorajado. É a chamada igreja perseguida. A igreja que se encontra lá no subsolo, abre buraco no chão para poder ler um versículo, um capítulo da Bíblia. Porque se eles aparecerem à luz do sol, com as suas Bíblias nas mãos, eles são mortos. Mas nós temos o privilégio, irmãos, eu sempre tenho falado isso. E essa igreja perseguida me estimula, me encoraja, irmãos, a ser fiel a Deus cada dia mais. Ainda que isso um dia, aqui no Brasil, não sei, mas ainda que isso um dia aqui no Brasil custe a minha cabeça, custe a minha vida. Eu quero ser fiel a Deus. E você? Eu não quero, irmãos, eu saí de casa hoje pensando nisso. Eu não quero perder um culto sequer. Pelo contrário, eu quero no domingo de manhã acordar com um desejo no coração, não de passear, de visitar pessoas, visitar família, a minha família, não. Isso é legítimo, sim. Isso é bom. Faça isso quando você puder. Mas eu quero acordar, irmãos, domingo de manhã, com o único desejo no meu coração, sabe qual é? Buscar a Deus, estar com Ele, servi-lo e cultuá-lo. Eu tenho orado, irmãos, para que esse seja o maior desejo da minha vida. E eu fico pensando, quantas vezes nós trocamos o culto a Deus por outras coisas. Ah, pastor, mas sair com a família é importante. É, querido, eu sei que é, mas Deus é muito mais importante. Deus é muito mais importante, irmãos. Isso é, se nós o consideramos importante. E se nós o consideramos importante, irmãos, grave isso. Nós honramos o compromisso que nós temos com Deus e com a sua comunidade. É por isso que o autor de Hebreus vai escrever, olha, não deixem de congregar como é costume de alguns. Parece que esse costume lá atrás tem se enraizado nos nossos dias, irmãos. Torna-se um costume, olha só. Deixar de buscar a Deus. Torna-se um costume o deixar de se reunir como igreja. E entenda, por favor, eu sei, há exceções. Pessoas doentes, pessoas trabalhando, pessoas viajando. Eu sei, irmãos. Há exceções. Mas que o seu e o meu coração
seja cada dia impulsionado, apaixonado, fascinado no bom sentido por Cristo. Amém? Legado da fé. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje, filho. Dá mais um enter aí, por favor. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 4. Eu vou fazer a leitura dos versos 1 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 8. As pessoas que posteriormente nos acompanharão pelo canal do YouTube, obrigado pela sua participação. Eu espero que vocês não estejam só ouvindo, mas estejam participando de alguma maneira, prestando culto a Deus aí na sua casa, e que você seja encorajado por essa mensagem. Deus te abençoe. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 ao 8, e eu quero, irmãos, destacar 3 pontos aqui, olha lá. Primeiro, é a perseverança nos sofrimentos pelo Evangelho. O segundo é uma conduta coerente, ou um comportamento, como você queira colocar, ou um comportamento coerente com a fé que nós confessamos. E o terceiro é preservar, ou seja, guardar, preservar a sã doutrina que nós aprendemos e que nós temos aprendido. Amém? 2 Timóteo 4, 1 a 8. Na NVI foi registrado assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, eu o encorajo solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Presta atenção, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira ou comichão nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, Timóteo, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Olha, combata o bom combate. Siga firme, persevere na fé, seja fiel a Deus. Essa semana eu estava compartilhando com uma pessoa. Eu quero, irmão, chegar no fim da minha vida. E que esse seja o maior legado que eu deixe para os meus filhos. De dizer para eles, de olhar nos olhos do Davi, de olhar nos olhos da Esther, de olhar nos olhos da minha esposa, dizer para eles: olha, eu combati o bom combate. Terminei a corrida, cruzei a linha de chegada, irmãos, que bênção. Eu ouvi dos meus mentores que mais importante do que começar bem a corrida é concluí-la. Olha o que Paulo está escrevendo: eu combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém e amém.
Glória a Deus. O legado do apóstolo Paulo, após a sua conversão ao Senhor Jesus, porque antes da conversão ele era terrível, perseguia a igreja, encarcerava os crentes, consentia na morte de Estevão, quando Estevão foi morto apedrejado. Então, o legado que ele deixa após a sua conversão ao Senhor Jesus é marcado, irmãos, por qualidades muito expressivas. Eu tentei listar na minha dificuldade algumas delas. Por exemplo, Paulo era corajoso. Coragem. Paulo, irmãos, era determinado. Como nós precisamos ser determinados na fé, na missão. Paulo passou por sofrimentos, mas ele perseverou. Perseverança era uma das qualidades do seu legado. Fé, consagração. E com certeza o seu legado é uma inspiração para mim. Com certeza. Quando eu olho para a vida desse homem e vejo tudo que ele passou, todo sofrimento, toda perseguição, toda luta, privações, encarceramentos, julgamentos injustos, desconfiança da própria igreja. E vejo que ele permaneceu firme. Olha, irmãos, certamente isso é uma inspiração para mim. Seu encontro com Cristo ressurreto, lá em Atos capítulo 9, quando ele se aproximava de Damasco, mudou a vida dele completamente. Eu fico pensando, irmãos, quantos de nós temos vivenciado essa mudança a partir do nosso encontro com Cristo? O quanto a presença de Deus, o caminhar com Cristo, o quanto seguir os seus passos, conhecer a tua palavra, se submeter a ela, tem mudado a sua vida. O quanto seguir os passos de Jesus tem feito diferença na sua vida. Ele mesmo, Paulo chegou a declarar, Atos capítulo 26, no seu julgamento lá em Cesareia, ele estava diante do rei Herodes Agripa, que chegou com sua esposa, todo pomposo, no julgamento de Paulo. Olha o que Paulo declara: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Porém, lá em Atos 9, de novo, a esplendorosa luz da presença gloriosa de Jesus, vinda do céu, fez ele cair por terra. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu quero abrir um parênteses, irmãos, para dizer que os perseguidores e inimigos da igreja se esquecem que eles estão se opondo, sabe contra quem? Contra o próprio Deus. Aqueles que atacam a igreja se esquecem que eles estão se levantando e se opondo contra o próprio Senhor da igreja, contra o próprio Deus. Contudo, nós sabemos pelo histórico de Paulo após a sua conversão que de perseguidor dos seguidores do caminho, assim eram chamados, assim eram conhecidos os discípulos de Jesus no primeiro século. Não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho. Sabe por quê? Isso tem um propósito, isso tem uma certeza. Porque eles eram irmãos fiéis, porque eles tinham um compromisso fiel com Deus. E eram conhecidos ao redor, conhecidos pelo mundo ao redor, pelo local onde eles estavam inseridos, seguidores do caminho. Atos 26, 16, o próprio Deus diz para ele: eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você ouviu, viu a meu respeito e de tudo o que lhe mostrarei. Olha só, e nós sabemos então o desenrolar da história, que Paulo, de perseguidor, se torna testemunha de Cristo.
sai pelo mundo nas suas viagens missionárias, fundando igrejas. Inclusive, numa dessas viagens, ele se encontra com um jovem chamado Timóteo, para quem ele escreve 2 cartas. No final da vida, irmãos, no final da vida, Paulo já provavelmente estava velhinho. E ele então escreve a primeira e a segunda carta para Timóteo e a carta de Tito, que são conhecidas como cartas pastorais. E nessas cartas ele revela-se de fato um pastor afetuoso, um pastor dedicado a instruir aquele que ele descreve num tom muito pessoal, meu verdadeiro filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé. Quantos de nós hoje temos essa certeza e podemos dizer para aqueles que caminham do nosso lado, ou para aquele, ou para aquela que caminha conosco, olha, fica firme, meu verdadeiro filho, ou verdadeira filha na fé. Quantos de nós temos gerado, irmãos, filhos espirituais? Quantos de nós geramos, cuidamos desses filhos, até que eles atinjam a fase adulta, a maturidade, e eles comecem a reproduzir outros discípulos, outros filhos espirituais? Quantos de nós? Quantos de nós, irmãos, que estamos na igreja, que vivemos na igreja uma boa parte da nossa vida, quem sabe quase toda a nossa vida, temos a consciência de que seguir a Cristo envolve a responsabilidade de gerar outros discípulos. Que a reprodução, ela é um processo natural que deve acontecer na vida do discípulo. Ou será que nós, como muitos, participamos da igreja porque nos sentimos bem, confessamos a nossa fé em Cristo para aliviar, de certa forma, as tensões da vida e seguimos assim? É impressionante, quando eu estava estudando um pouco dessa carta, é impressionante perceber como o conteúdo dela é atual, irmãos, como a Bíblia, ela é fantástica. Por isso que é best-seller e sempre vai continuar sendo o livro mais vendido no mundo inteiro. Porque é atual. E Paulo, ele retrata com precisão, eu vou dar esse texto para vocês aqui agora, a realidade dos nossos dias. Quer ver? Abre comigo, deixa a verdade, já está aberto, né? Capítulo 4, versos 3 e 4. Desculpa. Isso, 4, 3 e 4, é isso mesmo. Nós lemos agora há pouco, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Qualquer semelhança com os nossos dias, irmãos, não é mera coincidência. É realidade, inclusive realidade concreta, registrada pelas próprias Escrituras. E eu quero dizer para vocês que esse tempo já chegou. Você está percebendo isso? No desenrolar dos dias? Esse tempo já chegou, irmãos. E essa realidade coloca a igreja frente às suas responsabilidades. Responsabilidade, por exemplo, de continuar pregando o evangelho. Paulo escreve para Timóteo, né? Olha, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo, fora de tempo. Pregue a palavra. E saiba
que enquanto você lança a semente do evangelho, enquanto você prega a palavra, as pessoas se recusarão a ouvir e se recusarão a aceitar. Sabe por quê, irmãos? Porque a realidade dos nossos dias está registrada com todas as letras aqui pelo apóstolo Paulo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Preferem apoiar a sua esperança em mitos e invenções e mentiras de homens. Sente coceira nos ouvidos e só querem ouvir aquilo que bem lhe agrade. E sabe o que me preocupa, irmãos? É que essa realidade não é só para quem está fora da igreja. Essa realidade é para pessoas que estão dentro da igreja, que insistem em fragmentar o evangelho, que insistem em recortar e grifar somente aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém. Insistem em fazer o que nós chamamos na teologia de seleção arbitrária. Sabe o que é isso? É quando nós separamos, é quando nós lemos, é quando nós damos valor somente aos textos que nos importam, somente aquilo que satisfaz o nosso coração. E nós passamos então a nos tornarmos selecionadores arbitrários do que as Escrituras registram. Esse tempo já chegou, irmãos. E sabe qual é a responsabilidade da igreja? É estar preparada para toda e qualquer situação que surgir pela frente. Por mais difícil que seja. Quando você olha para a vida do Senhor Jesus nos evangelhos, você vê, irmãos, que Jesus sempre estava preparado e preparou os discípulos para enfrentar as adversidades, as lutas do dia a dia. É impressionante porque em alguns relatos, Jesus sobe no barco, viaja um pouco com os discípulos, quando eles desembarcam em terra firme, ali tem um monte de gente doente, fisicamente doente, espiritualmente. Pessoas aprisionadas por espíritos imundos. E o texto diz que Jesus dá atenção a todos, cura os enfermos, expulsa os demônios e anuncia, olha, é chegado o reino de Deus. Sabe por quê? O próprio rei estava ali com eles. É chegado o reino de Deus. Então nós, irmãos, precisamos estar preparados para toda e qualquer situação. Esse tempo já chegou e a responsabilidade da igreja é continuar cumprindo plenamente a sua missão. Qual é a nossa missão, irmãos? É pregar o evangelho, é fazermos discípulos de todas as nações. É sermos testemunhas de Jesus nesse mundo cada vez mais alienado de si mesmo. O que dirá de Deus? É mostrarmos para as pessoas que estão sem esperança que há sim esperança. E que nós um dia nos encontramos com ela. E por isso agora nós testemunhamos dessa esperança. Esperança viva que muda o nosso coração, irmãos. Esperança viva que muda a nossa vida. É demonstrar amor no mundo de desamor. É viver pela fé. Quando o mundo insiste, irmãos, que nós até podemos. Será que podemos? Só que não.
nos apoiaram em pilares que, na verdade, se degeneram com o tempo, dinheiro, riquezas. Eu já mencionei aqui em outras ocasiões, até utilizei uma metáfora que inclusive o apóstolo Paulo utiliza nessa carta, que é a metáfora do atleta, para encorajá-los, para ensiná-los que a fé cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Pelo contrário, é uma longa maratona, mas também uma maratona, irmãos, além de longa, empolgante. Se tem uma pessoa que me empolga com o seu testemunho, é Paulo. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes eu tenho caminhado empolgado assim na fé? Quantas vezes você, caminha empolgado com a sua fé? Porque a fé cristã, ela é dinâmica, ela é empolgante, ela é desafiadora. É uma maratona que se estende por toda a nossa vida e que finalmente, grave isso, se estenderá para a eternidade. No advento da segunda vinda de Cristo, ele vai voltar. Você está preparado? Ele vai voltar. Ele vai te encontrar fiel. Eu confesso que, ao prestar bastante atenção nessa declaração de Paulo, irmãos, eu sou encorajado a me esforçar, a perseguir esse caminho que ele perseguiu, esse objetivo que ele perseguiu. Lembrando que antes da sua declaração, olha só lá no verso 6. 2 Timóteo 4:6, ele nos dá uma informação importantíssima aqui que a gente não pode deixar passar. Uma informação, inclusive, importante a respeito da sua condição de vida. Olha só, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aí, depois de mencionar essa questão importante, então ele fecha com essa declaração insubstituível, incomparável. Olha, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse versículo, irmãos, evidencia isso. Que ele está no fim da vida, provavelmente numa prisão em Roma. Talvez a sua sentença, já tinha sido determinada pelo imperador romano, um imperador chamado Nero, que inclusive fez de seres humanos, de cristãos, de seguidores do caminho, de discípulos de Jesus, tochas humanas que iluminaram as ruas de Roma. E Paulo está lá, só esperando o dia da sua partida. E ele orienta, ele encoraja Timóteo. Quem era Timóteo, irmãos? Era um jovem pastor. Ele foi discípulo de Paulo. Paulo provavelmente conheceu ele na primeira viagem missionária e depois de 5 anos eles se reencontraram. Paulo chama Timóteo para caminhar com ele, para fazer as viagens com ele. Nessas viagens, isso é discipulado. É caminhar junto. Nessas viagens, Timóteo foi sendo formado. E nessa altura do campeonato, quem era Timóteo? Ele era pastor da igreja lá em Éfeso. Imagina a alegria de Paulo. Satisfação de missão cumprida. Olha, fiz o meu trabalho bem feito. Plantei igrejas, cuidei delas, organizei a igreja. Se tem uma coisa que a igreja precisa ser, é organizada. Com seus documentos, com a sua organização ministerial. Organização, irmãos. Planejamento.
Isso é essencial para o bom desenvolvimento da igreja. E nesse momento, Timóteo já é líder da igreja, pastor. E Paulo, então, está encorajando esse jovem pastor a se dedicar às tarefas essenciais do ministério, como, por exemplo, pregar a palavra, estar sempre preparado para o serviço, lembrando que a fé cristã é uma fé de serviço. Nenhum de nós somos chamados só para sentar, ficar bonitinho, ouvindo o pastor todo domingo. Isso faz parte, irmãos, mas nós somos chamados para servir. Você em algum momento se percebeu a necessidade que há na sua comunidade, em que você possa servir? Lá em casa, digo isso abertamente, sem problema nenhum. Hora ou outra surge uma conversa informal nesse sentido. De que nós não podemos sobrecarregar poucos. Pelo contrário, irmãos, o trabalho é distribuído entre nós. Lembra do ditado popular, uma andorinha só não faz verão? Pois é. Eu não posso fazer nada sozinho sem a sua ajuda. Eu não posso fazer nada sem a sua cooperação, querido. Olhe para a igreja. Perceba aquilo que nós temos deficiência, aquilo que o pastor tem deficiência. Aliás, uma das coisas que eu falei na sexta-feira aqui é que não existe pastor humano completo, perfeito. Se você está procurando em alguma igreja, eu sinto em te dizer, mas eu preciso dizer, você não achará. Sabe por quê? Porque pastor perfeito e completo só existe um. Quem é, irmãos? Isso. Ainda bem. Jesus Cristo. Ele é o pastor perfeito. Ele é o pastor completo. Agora, analisando um pouco a declaração de Paulo, porque eu vou falar essa declaração, tem pano para manga, hein? Uma das coisas que ele mostra para Timóteo, irmão, sabe qual é? É que a fé cristã, ela faz parte de um processo. Se você não percebeu isso, é hora de perceber agora. À luz das Escrituras, a fé cristã, ela tem começo, meio e fim. Às vezes, eu tenho a impressão que nós temos uma compreensão clara em relação ao começo. O que é o começo da fé cristã? É quando nós ouvimos o convite de Jesus. Porque se tem convite, porque se tem uma coisa que Jesus não faz, é prensar ninguém na parede, ele não é prosélito, ele não obriga ninguém a segui-lo, mas ele estende o convite. Olha, se alguém quiser me acompanhar, saiba de uma coisa, existe renúncia. Precisa carregar a sua cruz. Hoje a gente está querendo transferir a cruz para o outro. Querendo tirar das nossas costas e jogar por irmão, coitado, tá dando conta nem de levar a dele, leva a sua, irmão, cada um leva a sua. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o começo, quando nós ouvimos o convite de Jesus e deixamos tudo para segui-lo. Ou quase tudo, né? Ainda tem coisa que a gente segura, né? E às vezes, irmãos, eu tenho a impressão que a gente tem uma breve noção do alvo final. Qual é o alvo final? É quando nós alcançamos a plena conformidade com Jesus Cristo de Nazaré. A salvação da sua e da minha alma, irmãos, é uma consequência, é um fruto, é um resultado da fé em Jesus. Mas esse não é o alvo. O objetivo que Deus tem para nós. Sabe qual é o alvo?
É nos tornarmos plenamente semelhantes a Jesus. Mas o processo, qual é o processo, pastor? Que está do meio para frente. Lembra? O mais importante não é começar a maratona todo vapor, larga todo mundo para trás. Chega lá na frente, tá com a língua para fora, e os que estavam lá atrás estão passando ele, cruzando a linha de chegada. O processo, irmãos, grave isso, envolve crescimento. Envolve esforço, dedicação, rumo à maturidade, a santificação progressiva. Todos nós estamos num processo de santificação chamada progressiva, que vai culminar na santificação final, que é a nossa glorificação, a glorificação do nosso corpo. Paulo vai escrever isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. E certamente durante esse desenvolvimento, nesse longo processo, nós enfrentaremos lutas, irmãos. Você tem enfrentado luta? Sim ou não? Faz parte do processo. E eu posso mencionar aqui para vocês, biblicamente, alguns exemplos práticos. Gênesis 12, Abraão e suas peregrinações. Lembra quando Deus chama ele? Fala, Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Que terra? Para que direção eu vou? Ele simplesmente obedece. Lembra de Abraão de novo, Gênesis capítulo 22, quando ele gera um filho na velhice. Sabe quantos anos ele tinha? 100 anos de idade. E ele não gerou pelo vigor dele, não, que pelo vigor dele, ó. Sabe por que ele gerou? Ó, ele gerou por causa da promessa de Deus. 100 anos, o único filho, o herdeiro de tudo que ele tinha, irmãos. Pensa um pouquinho no seu filho, na sua filha agora, se você tem. Que valor, não é? Que preciosidade, não é? Que tesouro mais valoroso, não é? Deus fala, pois é, Abraão, eu quero seu filho. E detalhe, irmãos, em sacrifício de holocausto, sabe o que isso significa? Colocar o menino deitado no altar e tocar fogo. Sabe o que Abraão fez? Ele levou o menino num monte chamado Monte Moriá. Essa é uma das narrativas, irmãos, que mais me chama a atenção. Porque registra a obediência de Abraão. Enquanto eles caminham, o menino carrega a lenha, vê a faca na mão do pai e pergunta, pai, eu estou vendo a lenha, pai, eu estou vendo a faca para imolar, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal que nós sacrificaremos? E Abraão responde, filho, Deus proverá. E ele estende o menino no altar, amarra o menino. Quando está tudo pronto, irmãos, ele ouve uma voz dos céus, dizendo para ele, não faça isso. Agora eu sei que de fato você tem compromisso comigo, você obedece a minha palavra. E ele desamarra o menino, olha no arbusto, tem um carneiro preso pelo chifre. Ele pega o carneiro, imola, sacrifica a Deus e os dois voltam para casa. E lá na frente, irmãos, a história não termina, estou resumindo. Isaac, o filho da promessa, se torna uma grande bênção.
Homem de Deus. Quer outra prova? José no Egito. Quer outra? Daniel na Babilônia, nós falamos na semana passada, e por aí vai, irmãos, tantos outros episódios. E o que eu quero dizer com isso? O próprio Senhor Jesus, olha eu pulando aqui, Mateus capítulo 4, terminou o batismo de Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser testado na sua fé. Jesus passou no teste ou não? Passou. O que eu quero dizer com isso, irmãos, grave bem isso. Caminhe com essa verdade enraigada, grudada na sua mente. Deus não nos poupará de nenhuma etapa e de nenhuma experiência que seja necessária para o nosso crescimento e amadurecimento. Deus não faz isso. Às vezes a gente tem uma leve impressão, não é nem leve impressão, às vezes a gente alimenta no coração, na mente, que no meio da tempestade Deus nos livrará. Mas grave o que eu vou te dizer, querido. Se essa tempestade for contribuir para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, Deus não te poupará dela. Eu confesso que eu vivi uma fase muito difícil na vida. Eu estava no meio de uma tempestade, no deserto, no meio do deserto, numa tempestade de areia. Imagina. E eu confesso, irmãos, abertamente para vocês, que no meio da tempestade, eu orava, Senhor, me livra dessa. Sabe por quê? Senão eu vou desistir. Sabe o que Deus fez? Não me livrou. Ele me manteve lá, irmãos. Ele me sustentou, mas ele me manteve lá. Hoje, depois de alguns anos de estrada, hoje, na hora eu não entendia, eu não percebia, parece que eu estava com uma venda nos olhos. Vocês é assim com a gente, né? Na hora ali, a gente não percebe. Lá na frente, puxa. Hoje eu sei que aquele sofrimento fazia parte do processo, do seminário, da escola de Deus na minha vida. E eu quero fechar ainda com os meus olhos voltados para o legado que Paulo nos deixou, para destacar esses 3 pontos que eu mencionei para vocês. Primeiro, perseverança nos sofrimentos pelo Evangelho. Se tem uma coisa que Paulo mostrou para Timóteo na prática, irmãos, é que ser piedoso, viver pelo Evangelho, resultará em sofrimentos. E ele utiliza, olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 a 12, ele utiliza a metáfora do soldado. 3, na verdade, ele usa ali. A do soldado, a do atleta e do lavrador. Para encorajar Timóteo a ficar firme. Vamos ver esse texto? Abre junto comigo, 2 Timóteo. Deixa eu ver se é o 1, do 8 ao 12. É também, mas vamos ler 2 Timóteo 2, 3 ao 7. Olha o que está escrito lá. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil,
já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Olha só. Segundo, conduta coerente com a vocação, com a fé. Viver, irmãos, isso é um grande exercício, isso é um grande desafio. Viver a partir daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós confessamos. E Paulo, segundo as orientações dele para Timóteo, 2 Timóteo 2, 15 a 16, depois 22 ao 25, eu não vou ler por causa do tempo, mas segundo as instruções de Paulo para Timóteo, envolve evitar conversas inúteis e profanas, fugir dos desejos malignos da juventude. Ele era um jovem pastor. Manejar corretamente a palavra de Deus, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E terceiro, preservar o ensino da sã doutrina. Irmãos, preste atenção, nós estamos vivendo, dias. Essa semana eu vi um vídeo eu li um comentário de uma pessoa muito famosa, conhecida aí no mundo artístico, que precisa reescrever a Bíblia. Ouviu? Coitado da Xuxa. Coitado. É perigoso o YouTube me censurar depois, né? Pois é. Apesar que eu não me importo com isso. Olha só. Nesses dias, precisa reescrever a Bíblia. Nós precisamos, sabe o que, irmãos? Preservar a sã doutrina. E Paulo usa uma expressão aqui simples, mas chave. Guardar a sã doutrina. O que significa isso? Guardar os ensinos sãos, corretos, que você tem aprendido. E Paulo fala, olha, você, Timóteo, conhece as Sagradas Escrituras desde pequeno. Porque a sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, quero encontrar elas no céu, irmãos, dá um abraço. Na Eunice e na Lloyd, crentes, mulheres fiéis a Deus, pregaram o evangelho para Timóteo. Por isso, desde criança, você, Timóteo, conhece a palavra, a sã doutrina, as escrituras, que pode contribuir para a sua salvação. Meu filho, guarde essa sã doutrina. Em outras palavras, não abra mão da sã doutrina por nada. Pastor, talvez você está aí me ouvindo e pensando, tinha heresia, tinha falsos profetas naquele tempo? Se tinha. E sabe muitas vezes de onde que ele saía? Não vinha do mundo para fora. Sabe onde eles estavam, irmãos? Lobos disfarçados de ovelhas? Eles estavam dentro da igreja. Um deles era o Himeneu e o outro Fileto, que pregavam que a ressurreição já tinha acontecido, a ressurreição de Cristo, sim, mas a nossa ainda não. Estavam enganando, pervertendo a fé das pessoas. E Paulo fala a Timóteo, aquilo que você viu em mim, olha, aquilo que você ouviu, guarda. Não deixa que nenhuma onda de teologia mundana roube a sã doutrina de você.
Não permita que fábulas e mentiras humanas roube a sã doutrina do seu coração. Guarda isso, meu filho. Capítulo 1, verso 13 e 14. Retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? O que eu vejo muito nas farmácias quando eu vou comprar remédio. Tem a caixa do remédio original e um monte de caixa de remédio genérico. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Evangelhos genéricos tentando ser vendidos a todo custo. Naquilo que nós estamos vendo e chamamos de mercantilização da fé. Em outras palavras, para ser bem simples, é como se fosse uma barganha com Deus. Eu faço, Senhor, mas em contrapartida, o Senhor me abençoa. Eu vou, Senhor, mas em contrapartida, o Senhor abre porta de emprego para o meu filho. E eu quero fechar nada mais, nada menos com um alerta, sabe de quem? Em relação a isso? Uma advertência do Senhor Jesus, lá no final do Sermão do Monte. Olha o que Jesus escreve sobre isso. Mateus capítulo 7, 15 ao 20. Se você é rápido de endereço, vai comigo. Se você não é, acompanha aí. Mateus 7, 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Nunca vi isso. Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E ele segue. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia? Provavelmente Jesus está se referindo ao dia final, ao dia do juízo, do julgamento. Olha, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Feche os seus olhos. Qual é o legado da fé que tem permanecido como um alicerce inabalável na sua vida, como um alicerce forte na sua vida? Qual é o legado da fé que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos? Senhor, obrigado por tua palavra. O Senhor se revelou a nós hoje, como tem feito constantemente, com muita clareza. E o que cabe a mim e a cada um de nós é, com muita consciência, seriedade e compromisso, respondermos a tua palavra. Ajuda-nos. De fato, o legado que Paulo nos deixou seja uma inspiração não só para mim, mas para a sua igreja. E de fato, esses 3 pontos do legado que ele transmite com clareza para Timóteo: perseverança nos sofrimentos pelo evangelho, conduta coerente com a vocação,
preservar o ensino da sã doutrina, que possamos viver à luz dessa realidade. Em nome de Jesus. Amém.